Bom, pode ser, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje, então, dia 24 de fevereiro, nós vamos continuar os nossos estudos no Crescendo na Palavra, os estudos da carta aos Hebreus. E hoje nós vamos ver, então, o final do capítulo 7, né? Semana passada nós vimos o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, em que o autor ali conta o episódio que Abraão voltou da guerra contra os quatro reis e ele, quando volta, ele se encontra com Melquisedeque e ele ali entrega o dízimo dos despojos de guerra para Melquisedeque. E aí nós vimos que ali o autor estava fazendo uma comparação para dizer que diante de uma figura tão importante para o povo judeu ou para o povo hebreu, que era Abraão, Melquisedeque foi considerado superior ou maior do que Abraão, porque Abraão honrou Melquisedeque, em contrapartida, Melquisedeque abençoou Abraão. E aí nós vemos então em Melquisedeque o quê? Uma figura de Cristo, né? Um tipo de Cristo, que aponta para Cristo e aí se cumpre em Cristo. Né? E aí hoje nós vamos entrar na maior parte do capítulo 7, que vai do verso 11 ao verso 28. E aí nós vamos ver então como que ele já entra já em uma comparação agora com o próprio sacerdócio de Cristo. Né? É claro que ele começou mostrando que Melquisedeque era maior do que Abraão, e aí ele vai mostrar agora também que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio do que? Ao sacerdócio sobre a lei mosaica, né? O sacerdócio levítico. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou projetar para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, então, como nós fazemos sempre, vamos ler os versículos do capítulo 7 que nós vamos estudar hoje. Começa a partir do versículo 7, diz assim: Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, ninguém pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes,
de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Vamos lá então, pessoal, vamos iniciar. Vamos começar do verso 11 ao verso 14. Que diz assim, ó, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. Então, aqui, pessoal, o autor da carta aos Hebreus ele já começa levantando um problema. Porque ele diz assim, ó, por que foi necessário que se levantasse um outro sacerdócio? E por que foi necessário que se levantasse um outro sacerdócio, não segundo a ordem arônica ou a lei mosaica, mas fosse um sacerdócio de uma ordem diferente. Inclusive, esse sacerdote foi de uma tribo que não era uma tribo que estava na sua genealogia no sacerdócio levítico. É de uma tribo que Moisés nem nunca falou sobre sacerdócio nenhum, que é sobre a tribo de Judá. Por quê? Os sacerdotes eram da tribo de Levi. E Jesus, pela sua descendência humana, Jesus era da tribo de Judá. Então, ó, o autor ele faz uma comparação, primeiro aqui, do sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio segundo a ordem de Abraão para chegar ao sacerdócio de Cristo. Certo? Então, ele está aqui falando, primeiro, fazendo uma comparação de ordens. A ordem arônica ou a ordem levítica e a ordem de Melquisedeque. E aí ele diz assim, ó, por que foi necessário? E ele mesmo já começa a responder para a gente, porque ele diz assim, ó, se a perfeição fosse possível. Né? Então ele já indica aqui que o quê? Que o sacerdócio, segundo a tribo de Levi, ele tinha problemas. Né? Ó, era necessário um sacerdócio de ordem e natureza diferentes para que fosse inaugurada uma nova era de restauração. O sacerdócio arônico estava instituído sob a lei mosaica. E aí, o que é interessante a gente ver disso aqui? Porque assim, ó, o sacerdócio levítico, o sacerdócio arônico, ele foi instituído sob a lei mosaica. Então, ali havia o quê? Havia uma hierarquia, certo? A lei estava sobre o sacerdócio, porque a lei dizia como que o sacerdócio deveria ser, certo? É, quando a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas a gente vai ver que quando Cristo ele vem, Cristo vem num sacerdócio de natureza e ordem diferente do sacerdócio levítico. Por quê? Porque a ordem de Melquisedeque é anterior à lei. Melquisedeque é da época de Abraão, ele é anterior às tribos. E como nós vimos, né, ninguém sabe a sua descendência, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele foi, ninguém sabe quando ele nasceu, ninguém sabe quando ele morreu. Então, nós não podemos afirmar que Melquisedeque era da ordem levítica, sob a lei mosaica. Não era, ele era anterior. Então, já começa que a ordem ela é diferente. O sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio de Cristo é de uma natureza diferente, por quê? Porque é uma natureza divina, como a gente vai ver. Tá? O verso 12 vai dizer para nós assim, ó, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Tá? Um sacerdócio de ordem e natureza diferentes inaugura uma nova era de restauração.
muda-se o sacerdócio, muda-se a lei. Por isso, pessoal, que nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Porque quando Cristo vem em uma ordem diferente, com um sacerdócio de uma natureza diferente, a ordem segundo Melquisedeque, uma natureza divina, um sacerdócio divino e não terreno, Jesus ele não muda somente o sacerdócio, Jesus muda a lei. E aí nós passamos, então, de estarmos debaixo da lei para estarmos debaixo do evangelho da graça. E isso é importantíssimo, porque aqui está a resposta do porquê que nós não guardamos mais o sábado, porquê que nós não fazemos mais os holocaustos de animais, porquê que nós não. Por que hoje nós podemos comer carne de porco e os judeus não comem carne de porco, por exemplo, e mais uma série de coisas que nós olhamos para as leis cerimoniais. Lembrando, pessoal, que lá em Levítico nós temos 3 tipos de lei: a lei cerimonial, a lei moral e as leis civis. As leis civis elas serviram para o povo se constituir como nação. Então, as leis civis, de certa maneira, elas não servem para nós. Tá? As leis rituais, né, de ordem de natureza dos ritos, elas apontavam toda para Cristo, e Cristo cumpriu. O que sobrou para nós? Sobrou para nós a lei moral, certo? Essa ainda continua, tá? A lei moral, ela ainda continua, porque a lei moral, ela também é anterior à lei mosaica, tá? Quando Deus cria o homem, Deus incutiu no coração do homem a lei moral que vem do próprio Senhor, tá bom? Então, assim, um exemplo, em todas as culturas, todo mundo sabe que, por exemplo, matar uma outra pessoa é errado. Matar, assim, por motivo torpe. Tá claro, pessoal. Se você estiver se defendendo, se uma pessoa vier para te matar e você matar essa pessoa, que é o que a lei chama de legítima defesa, Deus não vai te culpar disso. Mas se você matar uma pessoa por um motivo torpe, por vingança, por ódio, por raiva, por inveja, essas coisas, o Senhor vai te condenar por isso. Por que isso? Porque isso é lei moral, tá? Então, quando Cristo vem com um sacerdócio de ordem e natureza diferentes, ele não muda somente o sacerdócio, ele muda também a lei. E aí, por isso que hoje nós andamos segundo as leis e os mandamentos de quem? De Cristo Jesus. E o próprio Cristo disse assim: ó, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Por isso que nós não guardamos mais a lei do Antigo Testamento. A lei ela foi uma provisão temporária para mostrar o pecado. Não porque ela não promovia a justificação diante de ninguém. Ou seja, a lei não salva ninguém. Certo? Aqui é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que acha que a lei do Antigo Testamento ela foi dada para que as pessoas se justificassem diante de Deus e então fossem salvas. Não, pessoal. Né? A lei, como o próprio Paulo escreve na sua carta aos Romanos, a lei ela não veio salvar, a lei veio mostrar o pecado. Tá? Vou te dar um exemplo. Por que eu sei que passar com o meu carro no semáforo vermelho é errado? Porque eu tenho uma lei que me diz que você não pode passar no semáforo vermelho. Se não tivesse uma lei ou uma norma dizendo para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer, tudo eu poderia fazer, certo? Então, quando o Senhor, no Monte Sinai, traz a lei para Moisés, ele estava dizendo para o seu povo santo, o seu povo separado, que ele tomou para si como que eles deveriam seguir, quais eram as leis de Deus, ou seja, segundo Deus, o que era certo e o que era errado, o que era pecado e o que não era pecado. Para que eles fossem constituídos como? Como nação de Deus. Só que a lei ela não tinha um caráter salvífico, porque a salvação, pessoal, sempre foi pela fé.
Ô Anderson, então como que as pessoas do Antigo Testamento elas se salvavam? As pessoas elas se salvavam demonstrando a sua fé no Salvador ou no Messias que viria para remir Israel. E olha que interessante pensar nisso, porque na época do Antigo Testamento a fé deles era para o futuro, certo? A fé deles era para o Messias que viria, ou seja, é para o futuro. A nossa fé hoje é para o passado, é para o Messias que já veio. Porque quando Cristo morre na cruz e a Bíblia nos diz que a graça foi plenamente manifesta em Cristo na cruz, a salvação, ou que vem pela graça, mediante a fé com Cristo na cruz, ela vai para o passado e para o futuro. E aí ela alcança a todos. Então, assim que era a salvação. Por exemplo, Romanos, Paulo fala assim, que Abraão foi justificado pela fé. É lógico, Abraão ele é anterior à lei, né? Mas quando ele traz Abraão sendo justificado pela fé, ele quis dizer que durante também a época da lei, isso não mudou. E isso se perpetua, pessoal. Como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, demonstrando fé em Cristo Jesus. Então, a lei, ela não tinha o caráter do quê? De salvar ninguém. Ainda hoje, a lei não salva ninguém. A lei foi temporária, até que Cristo inaugurasse o que é a era da perfeição. Porque a lei aponta para Cristo, e Cristo cumpriu a lei. Aí, quando Cristo vem, Cristo inaugura o que então? Uma era da perfeição. Por que uma era da perfeição? Porque agora, em Cristo Jesus, nós somos salvos. Nós somos justificados. A gente vai ver, daqui a pouco, tem um texto, já vou dar um spoiler para vocês. É um texto que eu não sei se ele está no próximo capítulo ou no outro, mas é um texto que diz assim, que o sangue de bodes e ovelhas e bois, ele não pode tirar os pecados. Então, assim, ó, os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento não tiravam os pecados das pessoas. Eles temporariamente aplacavam a ira de Deus que estava sobre o pecado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Quando Cristo vem, Cristo inaugura a era da perfeição. Por quê? Porque aí em Cristo Jesus agora, nossos pecados são tirados da nossa vida. Vamos lá, vamos prosseguir. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, certo? Nunca houve um sacerdote de uma outra tribo que não fosse o quê? Que não fosse da tribo de Levi, que eram os descendentes de Arão. Tá? Então, Cristo, ele traz aqui para nós o quê? Agora, um sacerdócio de ordem diferente e de natureza diferente também. Tá? O sacerdócio de Cristo é exercido no mundo espiritual. Naquela época, o sacerdote, ele, o sacerdócio dele era voltado para o mundo material com não são resquícios, meu Deus, com algumas características do mundo espiritual. Tá? Cristo vem com o sacerdócio dele exercido onde? No mundo espiritual. Até porque Cristo ele não está conosco no mundo material, Cristo está no céu. Cristo está no mundo espiritual. Então, o sacerdócio dele é exercido lá. E o sacerdócio de Cristo é para sempre. Vocês lembram que nós falamos, né? Que Cristo, os sacerdócios segundo Levi, eles tinham um tempo em que eles serviam como sacerdote, né? Primeiro era dos 30 aos 50, depois dos 25 aos 50, depois dos 20 aos 50. Então, durava aí pelo menos 30 anos. E aí eles tinham que sair do sacerdócio e dar um lugar para outro, né? Cristo não. O sacerdócio de Cristo é eterno, né? Então ele é sacerdote para sempre. O sacerdócio dele não tem fim. Ó. O sacerdócio sob a lei era fraco e inútil. No verso 18, ó, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, os, é,
era fraco e inútil, pois não aperfeiçoava as pessoas. Os pecados não eram apagados, a ira de Deus era temporariamente aplacada. Então, o autor usa uma palavra até forte, né? Inutilidade, para dizer que era inútil, mas quando ele está falando que era inútil porque ele não aperfeiçoava as pessoas. Ou seja, nós hoje somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e trabalha nas nossas vidas para nós andarmos em santidade. E aí nós somos o quê? Aperfeiçoados diante do Senhor. O sacerdócio levítico, ele não aperfeiçoava as pessoas, porque os pecados não eram apagados, os pecados não eram tirados. A ira de Deus sobre o pecado era temporariamente aplacada. E isso, pessoal, faz com que o sacrifício fosse um sacrifício que é imperfeito. E por isso ele precisava ser repetido sempre. Todo ano ele precisava ser repetido. Somente o sacrifício de Cristo tira os nossos pecados. Os nossos pecados são apagados e jogados no mar do esquecimento. Aqui tem uma história muito antiga, que eu quero contar para vocês. E, claro, né, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas é uma história que pode ilustrar bem isso que nós estamos vendo aqui. Diz que numa igreja tinha um pastor que todo final do culto vinha uma irmã do círculo de oração e falava assim para ele: Pastor, ontem à noite Deus falou comigo. E aí diz que todo o culto, o pastor terminava o culto, ela ia até lá e falava para ele assim: Pastor, ontem Deus falou comigo. E aí aquilo foi deixando o pastor um pouco irritado. E aí teve um dia que acabou o culto de novo, ele terminou o culto, a irmã veio falar com ele e falou para ele assim: Pastor, ontem Deus falou comigo. E aí disse que ele ficou bastante irritado e virou para ela e falou assim: Irmã, então faz assim, ó. Se Deus falar contigo hoje, a senhora vai perguntar para ele qual foi o pecado que eu cometi ano passado. Eu só falei assim: eu vou pegar essa irmã, quero ver se é isso mesmo. Aí disse que no culto seguinte, o pastor terminou o culto, a irmã veio falar com ele. E aí chegou pertinho dele e falou assim: Pastor, ontem Deus falou comigo. E aí o pastor virou para ela e perguntou assim: E você perguntou para Deus qual foi o pecado que eu cometi o ano passado? Ela disse: Eu perguntei. E ele te respondeu? Ele me respondeu. E o que foi que ele falou? Ele disse: Eu não me lembro. Por quê? Porque ele havia sido perdoado. Tá? E claro, pessoal, essa é uma história para ilustrar, mas assim, o Senhor, quando fala que ele não se lembra dos nossos pecados, o Senhor sabe tudo. Né? Mas quando ele fala que ele não se lembra dos nossos pecados, é que ele não leva em consideração, porque ele já perdoou. Nós já pedimos perdão, nós já nos arrependemos, já deixamos o pecado, confessamos a ele, nós estamos perdoados, ele não leva em consideração. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Portanto, se tem algum pecado na sua vida que você se arrependeu, confessou diante de Deus, você deixou e você acha e você mesmo traz sobre si um peso, saiba que esse pecado já está perdoado diante do Senhor. Amém? Só que isso só foi possível com o sacrifício de Cristo. Antes do sacrifício de Cristo, os nossos pecados não eram apagados. A ira de Deus era temporariamente aplacada. Temporariamente, por isso que precisava ser perfeito. Quando Cristo vem com um sacrifício perfeito, que agora tira os nossos pecados, esse sacrifício não precisa ser repetido. Vamos lá, vamos continuar. Vamos para frente. Ó. Agora do verso 15 ao verso 19. Ó. E isto. Deixa eu só pegar minha cola aqui. Pronto, vamos lá. Verso 15, ó, isto é ainda muito mais evidente. Quanto à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110. Né, pessoal, a gente tem visto muito isso, o autor cita muito o Salmo 110, né? Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus.
A lei que estabeleceu o sacerdócio arônico é um sistema de leis limitadas à terra. Por quê? Porque era um sistema de ordenanças, de ritos, pois se ocupa dos aspectos externos da religião. Olha só, a descendência física dos sacerdotes, um santuário material, sacrifício de animais e etc. Ou seja, esse sacerdócio, então, que estava sob a lei, ele tinha aspectos externos. Por quê? Porque eram leis limitadas à terra. A descendência de Cristo era outrora da tribo de Judá, ou seja, já não era da tribo de Levi. Cristo entrou em um santuário não feito por mãos humanas, porque um santuário espiritual, porque ele entrou no céu. O autor aos Hebreus diz que ele adentrou os céus para se oferecer. E ele se ofereceu como um sacrifício perfeito. Onde? No mundo espiritual. Por isso que o sacerdócio de Cristo não tem esses aspectos externos da religião. E é por isso que quando Cristo vem nos mudar, ele não vem mudar primeiro o nosso exterior. Ele vem mudar o nosso interior. Ele vem mudar aquilo que ninguém vê. E aí depois o nosso exterior vai o quê? Vai refletir o nosso interior transformado. Olha como essas comparações, pessoal, elas são maravilhosas, né? E lembrando, de novo, que no Antigo Testamento eles estavam sob a lei. Agora, no Novo Testamento, nós estamos sob o Evangelho da graça. Vamos lá. Por causa da limitação do sacerdócio dos homens, aproximadamente 30 anos, porque a lei não aperfeiçoava ninguém, porque os sacrifícios não tiravam os pecados das pessoas, porque a paz da consciência não era alcançada e não tinha acesso direto a Deus, era inevitável que esse sacerdócio e essa lei fossem revogados. Então, olha só, o sacerdócio dos homens era limitado a 30 anos. A lei não aperfeiçoava ninguém. Os sacrifícios não tiravam os pecados. A paz de consciência não era alcançada e ninguém tinha acesso direto a Deus, só o sumo sacerdote. Portanto, esse sacerdócio, uma hora, precisava ser revogado. Essa lei precisava ser revogada. Precisava vir alguma coisa agora que fosse o quê? Que fosse perfeito em si. A esperança colocada diante de nós no Evangelho da Graça realiza exatamente o que era impossível à lei. O Evangelho atinge a perfeição que a lei nunca conseguiu. Porque agora, debaixo do Evangelho da Graça, pessoal, nós temos paz de consciência, nós temos o perdão dos nossos pecados e nós temos acesso direto a Deus. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso direto ao Senhor. Ainda que suas orações fossem ouvidas, não era como é hoje. Por quê? Porque somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer o quê? O holocausto para perdão dos pecados do povo. Hoje, onde você estiver, você ali fecha os seus olhos, coloca o seu pensamento em Cristo, coloca o seu pensamento em Deus, e aí você tem acesso direto a Deus. Por quê? Por causa do sacerdócio de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele tira os nossos pecados. O sacerdócio de Cristo é exercido no mundo espiritual. O sacerdócio de Cristo é para sempre. Jesus, da tribo de Judá, tornou-se o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para inaugurar uma nova era de perfeição, por meio de um sacerdócio que não é exercido na terra, que pertence a uma ordem eterna e espiritual, pela qual temos paz de consciência e acesso direto a Deus. Olha só, pessoal, a diferença agora do sacerdócio de Cristo para o sacerdócio do Antigo Testamento. Vocês conseguem entender por que era inevitável que o sacerdócio e a lei do Antigo Testamento fossem revogados? Porque se isso não acontecesse, se Cristo não viesse segundo um sacerdócio de ordem e natureza diferentes, ninguém teria salvação. Era necessário, era fundamental que Cristo viesse numa ordem e numa natureza
diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, para que agora a salvação fosse o quê? Fosse efetiva nas nossas vidas. Vamos lá, verso 20. Ó. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou, e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Tá? O verso 22 aí é muito importante, tá bom? Vamos lá. O autor traz novamente o juramento do Senhor como autoridade para garantir que o sacerdócio de Cristo jamais terá fim ou mudará. Nós vimos, né? Inclusive, a Ana Júlia fez uma pergunta, levantou uma questão antes do início do nosso estudo de hoje sobre o juramento. Né? E nós falamos sobre o juramento, acho que há 15 dias, se não me engano, em que o Senhor jurou por si mesmo. Né? Então, o autor diz assim: por duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta, pela promessa e pelo juramento. Quando ele jura por si mesmo e traz a promessa, ele está garantindo que o sacerdócio de Cristo jamais terá fim ou mudará. E isso é uma segurança para nós, porque nós temos a nossa certeza de que eternamente, absolutamente, nós teremos o grande sumo sacerdote intercedendo por nós diante do Pai. Aqui ele traz novamente o argumento de que é impossível que por meio de duas coisas Deus minta, a promessa e o juramento, como nós já vimos. Né? O autor começa aqui um outro tema subjacente da carta aos Hebreus, Jesus como fiador e mediador de uma superior aliança. Não sei se vocês sabem ou não, né? Mas assim, testamento, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Não sei se vocês já viram algumas Bíblias que chama de Antiga Aliança e Nova Aliança. Né? Eu já vi algumas Bíblias mais antigas, as de hoje não tem, né? Mas ao invés de Antigo Testamento e Novo Testamento, traz assim, Antiga Aliança e Nova Aliança. Esse tema de Jesus ser um fiador e um mediador de uma superior aliança vai ser desenvolvido pelo autor nos próximos capítulos. Tá? Então aqui ele já traz o quê? Ele já traz uma citação desse tema, porque ele vai preparar para entrar nesse tema nos próximos capítulos. Porque esse tema, ele é o quê? Ele está hierarquizado o quê? Ao sacerdócio de Cristo. Tá? Tem a ver. Quando nós chegarmos lá na frente e virmos isso, vai ficar muito mais claro para a gente. Tá? Nesse trecho, vemos que o autor nos traz o argumento de que o sacerdócio de Cristo é superior por causa de um juramento divino. Quando o sumo sacerdote morria, ou terminava o seu tempo de sacerdócio, outro sacerdote, segundo a genealogia, era levantado. Então, não tinha um juramento da parte do Senhor de que o sacerdócio levítico ele duraria para sempre. Mas, segundo a promessa do Senhor e o próprio juramento que ele fez, o sacerdócio de Cristo seria eternamente. Tá? Segundo José foi um historiador judeu muito importante, inclusive ele escreveu um livro que é publicado pela CPAD, que é a História dos Hebreus. Pessoal, é um calhamaço, é um livrão, assim, ó, eu tenho, eu tenho ele, tá em algum lugar aqui, por aí, é um calhamaço, assim. A História dos Hebreus. Joséfo não se tornou cristão, tá? Ele foi um historiador que viveu na época de Jesus, inclusive. E ele até tem uma citação muito famosa que ele diz assim, ó, se como homem não sei, se como Deus não sei, mas por aqui passou um tal de Jesus. Se referindo a Jesus Cristo. Ele viveu na época de Jesus, tá? Então, Joséfo, segundo Joséfo, 83 sumos sacerdotes serviram até a queda do segundo templo, em 70 depois de Cristo. Tá? A morte ou o tempo impedia esses sacerdotes de continuarem o seu serviço. Jesus venceu a morte
e o seu sacerdócio permanece para sempre, ou seja, perpetuou-se pela eternidade. Então, essa nova aliança, esse novo testamento, esse novo sacerdócio, ele é eterno e não mudará. Por isso que a nossa salvação em Cristo Jesus, pelo seu sacerdócio, pela sua entrega na cruz, também é o quê? Eterna e nunca mudará. Estão vendo como uma coisa está atrelada à outra? E vocês estão vendo como tudo é segundo o sacerdócio de Cristo, e por isso que a carta aos Hebreus ela é tão importante para nós, porque só ela fala sobre o sacerdócio de Cristo. Vamos lá, vamos prosseguir. Do verso 23 ao verso 25 agora. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqueles que têm Cristo como seu sumo sacerdote e mediador diante de Deus, têm nele um Salvador, cujo poder salvífico está disponível de maneira ilimitada, tá, pessoal? Saiu errado ali, não é limitada, tá? É ilimitada, que não está sujeito aos infortúnios da vida mortal. Ele vive eternamente, está empenhado eternamente em abençoar e proteger aqueles que se entregam a ele e se comprometem com ele. Tá? Aqui tem uma coisa muito importante para nós pensarmos. Vamos lá. Primeiro, assim, ó, todos os sacerdotes que vieram antes de Cristo, ou seja, os sacerdotes sob a lei mosaica, eles também eram imperfeitos. Eles eram homens pecadores. E por isso, eles precisavam primeiro apresentar um sacrifício pelos seus pecados, para depois apresentar um sacrifício pelo pecado do povo. Portanto, esse sacerdócio, ele era o que? Ele era imperfeito. Ele não era perfeito, porque o sacerdote, ele estava sujeito ao quê? Aos infortúnios da vida mortal. E ele também estava sujeito ao quê? Às tentações e aos pecados. Quando Cristo vem, Cristo, ele vem como homem, mas ele vem sem pecado. Então, por exemplo, a morte não teve poder sobre Cristo quando ele morreu. E porque a morte não teve poder sobre ele e não o aprisionou, Deus o ressuscitou dos mortos. Porque ele não tinha pecado. E agora, olha só, ele vive eternamente empenhado, eternamente em abençoar e proteger aqueles que se entregam a ele e se comprometeram com ele. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Cristo, ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Eu não tem como eu me achegar a Cristo para receber dele a salvação, sendo ele o meu Salvador, sem eu me submeter ao senhorio dele, sendo ele o meu Senhor. Então, assim, a salvação, ela é pela graça. Eu me achego a ele como meu Salvador e recebo a salvação pela graça. Mas a minha obediência aos mandamentos dele e a minha submissão ao senhorio dele, sendo ele o meu Senhor, faz com que eu permaneça na graça. Então, pessoal, não tem como receber a Cristo somente como Salvador. Nós temos que recebê-lo como Salvador e como Senhor nosso e das nossas vidas. O caminho para se aproximar de Deus por meio dele é um caminho que está sempre aberto, porque na presença de Deus, ele representa o seu povo como um sacerdote para sempre. Então, diferentemente do Antigo Testamento, em que as pessoas não tinham acesso a Deus, agora o caminho está aberto eternamente e em todo o tempo. Qualquer hora do dia, pessoal, em qualquer
tempo agora, em qualquer lugar que você esteja, você tem acesso a Deus, nós temos acesso a Deus. Por intermédio do quê? Por intermédio do sacrifício de Cristo. Vamos lá. Aqueles que têm Cristo como seu sumo sacerdote e mediador diante de Deus, têm nele um Salvador cujo poder. De novo, repetiu o slide. Vamos lá. Ele não é um mediador no sentido comum. Tá? Um intermediário que coloca os seus bons serviços à disposição de duas partes, homens e Deus, na esperança de levá-las a um acordo. Então, vamos lá. O que acontece aqui? O sacerdote, ele colocava os seus bons serviços, ou seja, os seus dons, a serviço de Deus e a serviço do quê? Do povo. Bom, na esperança de que o povo e Deus tivessem um encontro e fossem o quê? Fossem reconciliados, certo? Cristo é o mediador único e singular entre Deus e a humanidade, porque ele combina perfeitamente divindade e humanidade em sua pessoa. Então, quando Cristo ele vem para nos salvar, ele não vem em si na esperança de trazer homem e Deus para levá-las a um acordo, como era no Antigo Testamento. Porque a ira de Deus sobre o pecado era temporariamente aplacada. Então era como se fosse feito um acordo. Cristo não. Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Então, nele nós temos o quê? Uma aliança com Deus. Paulo escreve e diz assim que Deus estava em Cristo Jesus na cruz reconciliando o homem consigo mesmo. A esperança agora não é de um acordo, a esperança agora é de uma reconciliação permanente. E é isso, por isso que diz o verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Porque no Antigo Testamento o acordo era feito, a ira ela era aplacada. No Novo Testamento agora em Cristo, a aliança é feita, os pecados são perdoados e nós temos acesso constante ao Senhor. Nele quem? Em Cristo. Deus se aproxima de homens e mulheres, e nele, homens e mulheres podem se aproximar de Deus com certeza de acesso constante e imediato. É na hora, pessoal. Na hora que você precisa do Senhor, por intermédio do sacerdócio de Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo, você tem acesso ao Pai e o Pai te ouve. Vamos lá, vamos prosseguir. Deixa eu ver se falta muito ainda. Não, não falta não, falta um pouquinho só. Eu falei que hoje a gente tinha bastante coisa para falar, né? Vamos lá. O autor nos traz nesse ponto a obra intercessora de Cristo, fazendo eco a Hebreus 2,17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. E Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Tá? E por isso ele pode o quê? Interceder por nós. Aqui está falando de uma obra intercessora. Quando Cristo, na cruz do Calvário, ele se entrega como sacrifício, ele foi o sacerdote que entregou o sacrifício e ele foi o próprio sacrifício oferecido. Ali, Cristo já estava fazendo uma obra intercessora, porque ele estava intercedendo por nós, se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados. Mas agora, sentado à destra de Deus,
como o autor aos Hebreus fala, né, centrado a majestade de Deus, ele estaria intercedendo por nós. Só que essa intercessão, ela não é uma intercessão comum, tá? Vamos lá, vamos prosseguir para vocês entenderem. A obra intercessora de Cristo também é vista por outros autores, como por exemplo Paulo, em Romanos, tá? Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E por que que eu falei para vocês que a obra intercessora de Cristo ela é diferente do que a gente possa estar imaginando? Porque Cristo ele não está ali diante do Senhor fazendo súplicas ao Senhor todo o tempo. Ele não está orando em palavras. Ele não está intercedendo por nós com orações, com súplicas, com clamores diante do Senhor. Tá? Um outro exemplo é a oração sacerdotal em João 17. Não sei se vocês já leram ou não o capítulo 17 do Evangelho de João inteiro, em que Jesus, antes de ser preso e morto, ele faz ali uma oração, não só pelos seus discípulos e pelos apóstolos, mas por todos aqueles que creriam nele. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia, tá? Depois leiam. Mas vamos lá. Então, Jesus ele não está ali fazendo uma intercessão de oração, de clamor, de súplica. Tá? Segundo o F.F. Bruce, 2023, página 206, a vida, porém, do nosso Senhor no céu é a vida de alguém que foi trazida de volta da morte, que ele sofreu quando se entregou, quando o sacrifício pelos pecados do povo. Na linguagem de Apocalipse, é como o cordeiro morto que ele exerce o domínio sobre o mundo do seu trono no céu. A aparição na presença de Deus do crucificado constitui sua intercessão perpétua e ininterrupta. Seu alto sacrifício concluído, de uma vez por todas, é plenamente aceito e eficaz. Seu contato com o Pai é imediato e contínuo. Seu ministério sacerdotal em favor do seu povo nunca acaba. Por isso, a salvação que ele garante a eles é absoluta. O que, que o autor quer dizer? O que, que o F.F. Bruce quer dizer com isso para falar sobre, a obra intercessora de Cristo? Ele está querendo dizer assim: ó, Cristo não está clamando, não está orando. A vida dele, que ele levou aqui como homem, o sacrifício dele naquela cruz, ele estar diante do Pai e o Pai olhar para ele, já é uma intercessão pelas nossas vidas. Porque agora, por ele, nós temos acesso ao Pai. Então, quando o Pai olha para nós, Jesus está ali. Ele vê primeiro o seu filho, ele vê primeiro o sacrifício de Cristo. E aí, quando ele olha para nós, olha que coisa linda. Quando Deus olha para nós agora, também pelo sacerdócio de Cristo, ele vê o quê? Pecadores perdoados. Essa é a intercessão de Cristo por nós. Porque a vida é a vida que ele viveu, é o sangue que ele derramou, é o que ele sofreu, a paixão que ele sofreu. Ele está agora diante do Pai como que como o Cristo ressurreto que venceu a morte. E então agora quando nós clamamos ao Senhor e o Senhor ouve a nossa oração, quando o Senhor olha por nós, ele nos vê agora em Cristo Jesus, pecadores perdoados. E é por isso que a obra intercessora de Cristo jamais terá fim. É por isso que ele sempre será o nosso grande sumo sacerdote. É por isso que ele vai interceder por nós por toda a eternidade, porque o sacrifício dele foi perfeito, o sacerdócio dele é perfeito, é eterno e dura para sempre. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa bonita de pensar. Vai pensando nisso hoje à noite. Hoje, daqui a pouco, quando você deitar, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, pensa nisso. Vai pensando no sacerdócio de Cristo, que Cristo está lá intercedendo por você constantemente, ou seja, ele está diante do Pai. E quando o Pai olha para ele, é como se o Pai dissesse assim: ó, meu filho morreu por eles, o meu filho viveu por eles, o meu filho sofreu por eles.
Então, agora, pelo sacrifício dele, pelo sacerdócio dele, eu vejo pecadores perdoados. Pense nisso. Vamos lá, vamos prosseguindo. Verso 26 agora, 26 ao 28, para nós finalizarmos. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. O novo sacerdócio de Cristo é superior e melhor, porque o sacerdote é Jesus. Esse sacerdócio é superior porque o sacerdote desse sacerdócio é Jesus. Jesus que sofreu tentações terríveis, que aprendeu pelo sofrimento como pode ser duro o caminho da obediência, que derramou seu coração em oração sincera e intensa diante de Deus, que intercedeu pelos seus discípulos para que eles não vacilassem em fé na hora da provação, que ofereceu a sua vida como oferta pelo pecado em favor dos homens. É esse Jesus que fez todas as coisas, que é o nosso grande sumo sacerdote. Esse Jesus é o grande sumo sacerdote, imutável e ajudador de todos os que vêm a Deus por meio dele. E ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Cristo já estava ali falando o quê? Do seu sacrifício, da sua vida, do seu sacerdócio. Ele não precisou oferecer pecado, sacrifício pelos seus pecados. Ele não tinha pecado. Ele não precisou repetir o sacrifício pelos pecados dos homens. Ele foi o sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido. Por juramento divino, há um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, eterno, que suplantou o sacerdócio anterior, estabelecido pela lei. Esse sacerdote não está sujeito às fraquezas terrenas. O seu sacerdócio é absolutamente eficaz e eternamente adequado para suprir as necessidades do seu povo. Então, pessoal, o autor aqui fez o quê? Ele fez uma comparação, primeiro, com o sacerdócio arônico, levítico, com Melquisedeque, para trazer o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que tem uma ordem e uma natureza diferente da ordem e da natureza do sacerdócio levítico. E então mostrar que esse sacerdócio agora é um sacerdócio para sempre, que foi um perfeito holocausto, foi uma entrega perfeita a Deus. E porque foi Jesus que fez isso, esse sacerdócio, ele é o quê? Ele é superior ao antigo. E esse sacerdócio vai durar por toda a eternidade. E faz com que nós tenhamos o quê? Acesso imediato, direto e constante ao Senhor. Amém?